Atenção, nação de empreendedores e de empresários. Hoje vamos começar mais um Pode Empreender. E já de pronto eu quero te pedir, curta, nos siga e compartilhe, porque eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito bom e você vai aprender bastante, porque hoje eu estou com meu amigo Daniel Magalhães, que conseguiu uma vaga na sua agenda para nos prestigiar. E eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito leve e de bastante aprendizado. A gente vai agora para um rápido intervalo e já voltamos com o Pode Empreender. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. A amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 A doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas não nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta: e se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação? Você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Voltamos agora então com Pode Empreender e hoje eu estou com meu amigo Daniel Magalhães. Daniel, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter vindo. Me fala um pouquinho já de você aí. William David, que alegria estar juntos, né? Muito bom. Verdade. Pode Empreender é um negócio que mexe comigo, né? Muito interessante. O meu primeiro empreendimento, eu tinha 8 anos de idade. O meu primeiro empreendimento foi venda de laranja descascada no ônibus Pau de Arara. E isso fez parte da minha história, ao ponto de ser coautor de um livro, o livro Programados para Vencer. E nesse capítulo eu escrevo sobre o meu primeiro empreendimento. Olha só que legal. Eu era um garoto extremamente tímido, muito tímido, e no fundo do quintal da casa dos meus pais tinham muitos pés de laranja, e eu via a oportunidade de um negócio. Parava um ônibus Pau de Arara, isso no interior do Maranhão. Olha bem, né? Um período que nós moramos lá. E eu vi assim, eu posso ganhar dinheiro com esse negócio. Eu só tinha que atravessar um areião, no sol quente, na hora que o ônibus parava, para vender laranja. Subia nos pés de laranja, descascava e ia oferecer. Só que tinha um problema. Qual era o problema? Medo, insegurança de começar o negócio. E eu cheguei com a bacia de laranja descascada e eu contava até 10 para chegar e oferecer, mas a timidez não me permitia. Eu contei até 10 vezes, até que eu ofereci e vendi a primeira baciada de laranja e coloquei dinheiro no bolso. Olha só!
Cara, Antes não tinha Pix, né? Era dinheiro mesmo, né? não tinha Pix. Olha, já tem uns dias esse evento. Excelente. E a satisfação de você ir para cima do empreender, vencer a timidez, vencer o medo, a insegurança do processo do empreendimento. Aí eu voltei para casa correndo, colocar uma outra baciada de laranja e agora eu contei até 10 menos vezes. Ela fez até Não, 8. até 10 vezes. Até 8 eu já consegui de novo oferecer e foi assim meu primeiro negócio. Isso Excelente, excelente. Empreender é o negócio. Muito bom. Show Você de bola. pode Empreender. É isso aí, tá ouvindo, né? Pode empreender. Daniel, eu tenho uma certa dificuldade, você sabe de chamar de Daniel, porque eu te chamo, né? Eu já te conheço já desde a década de 90, né? Tem uns dias que a gente se conhece, né? E como a gente já tem uma certa intimidade já de uma longa data, né? Mas eu sei bastante da sua história, assim, pelo menos da trajetória, né? A gente sempre está se falando aí pelas redes sociais, né? Falando pelo telefone, nunca perdemos o contato. Inclusive o Daniel Magalhães hoje é o meu mentor, né? Mentor, como ele é um mentor para casais, mas ele também é mentor para empresários, tanto para casais como também para individual, né? E tem me ajudado muito, muito, muito mesmo. Já de pronto aqui, já recomendo aqui já que você entre em contato com ele. Daqui a pouco ele vai passar o telefone dele, os contatos dele, vai passar as redes, né, de negócio dele sociais e você vai poder manter contato diretamente com ele. Como eu já conheço um pouco assim da sua história, né, pelo menos lá dos idos de 90, né, quando você trabalhava na área de ótica, né, optometria, foi dono de escola. Então, assim, quando, né, você já disse aqui um pouco a respeito de como começou a questão do empreendedorismo na sua vida, né, que foi lá com os 8 anos de idade, vendendo laranja ali nos ônibus, nos pau de arara ali, né, da vida. Mas e aí, quando da época da ótica, da optometria, para o que você faz hoje, como é que foi como é que tudo começou? É uma descoberta de que você está como CLT prestando serviço e eu cresci no universo óptico como alguém que fazia cobrança, depois eu fui fazer vendas, depois eu fui gerenciar e a mentalidade empreendedora está dentro de nós. Deus nos deu uma mentalidade para criar, para crescer e dominar. Então é interessante você ser CLT e ser grato a Deus por isso, mas você tem a experiência e aí é o teu momento. Enquanto eu estava nessa condição, surgiu a oportunidade da venda de uma ótica no interior. E nessa época eu morava no Parque Ateneu. Foi o período, inclusive, que nós nos conhecemos. Foi. Aí eu falei, como comprar uma ótica no interior se eu sou prestador de serviço para uma ótica, né? Então, eu resolvi vender o ágio de uma casa, eu vendi videocassete, TV, eu vendi uma moto, peguei tudo isso e coloquei dentro de uma ótica. Videocassete, para vocês que são donos de casa, videocassete era o que a gente usava para assistir filmes, né? Tem gente aí que de repente não vai saber o que é isso. Tem que pôr a legenda depois. A tecnologia mudou tanto, né? Então eu peguei tudo que tinha em casa, fiz um acordo com a esposa, joguei tudo dentro do negócio e comecei a empreender. Foi o despertar para o negócio. O empreender precisa ter decisão, precisa ter coragem. É claro que você tem que estar dentro de uma orientação. Por quê? Existe um modelo mental que você tem hoje que ele precisa ser trabalhado. Entenda, tem dentro de você um potencial, um negócio, tem dentro de você ideias, mas ela está abafada, impedida, bloqueada em função de crenças que foram estabelecidas. Então, eu tive a coragem de tomar a decisão de romper com tudo, apostar e começar. E aí o processo começa. E quando você dar um passo, você se habilita para o próximo passo. Você sobe um degrau da escada e se habilita para o próximo degrau. O que é verdade também, que quando você dá um passo atrás, você se habilita para dar outros passos atrás. Então eu tomei a decisão de dar espaço. E como isso fluiu, funcionou, eu fui dando outros passos. Então, dentro dessa trajetória, eu saí da condição de dono de uma ótica e expandi colocando uma segunda e depois eu tive a oportunidade de ensinar. Ensinar fez parte da minha vida, é uma herança. Meu pai foi dono de escola num determinado momento da vida dele e eu recebi essa herança e faz parte da minha missão de vida ajudar as pessoas a extrair o melhor. Eu sou autor de uma frase
que essa frase identifica a minha missão. E a frase é o seguinte: o melhor de nós ainda está à espera da nossa descoberta. Tem alguém muito poderoso dentro de você, tem um empreendedor poderoso dizendo para você assim, pode empreender. Ele está dizendo isso, pode empreender. Por quê? Porque tem alguém lá dentro. A minha missão está em ir lá e extrair isso. E foi dentro desse processo que eu comecei a história da escola. Comecei a dar cursos de vendas, né, para o pessoal do setor ótico. Depois abri em sociedade uma escola. E essa escola, William, ela se expandiu pelo Brasil. Nós tivemos turmas em 24 estados, mas tivemos presença física, né? Presença física com prédio, enfim, em 5 estados. E nos demais, eram parceria com outras instituições. O fato é que nós conseguimos influenciar o setor ótico empreendendo, e o lindo do processo, que quando você está dentro da sua missão de vida empreendendo, você também, sem usar essa expressão, você diz para os seus alunos, pode empreender. E o que aconteceu foi isso, muitos alunos que fizeram formação conosco nos cursos técnicos começaram a empreender. Eram CLTs e abriram óticas, desenvolveram negócios, abriram laboratórios, então foi uma expansão dentro desse processo. Eu lembro de assim, eu cheguei a estudar um tempo lá também, né? Então eu lembro um pouco dessa trajetória aí. E eu lembro muito bem também, assim, que realmente era muito movimento. Até para falar com você era muito, muito complicado, né? Assim, questão de agenda, questão de tempo. E eu vejo que, assim, foi algo que foi marcante, foi, como você mesmo disse aí, foi um começo, né? De uma trajetória que hoje, né, virou essa questão da missão. Hoje você ainda continua de forma clara e objetiva exercendo isso, né? Porque como é uma missão, não importa no que você está empreendendo, né? Você está sempre empreendendo em algo que tem a ver com a sua missão, não é isso? Quando nós existimos para um propósito, e esse propósito é cumprir a sua missão. Então Deus vai lá, vê você no futuro, vê você vivendo a sua vida, concluindo, desenvolvendo a sua missão, depois ele volta e te insere no útero materno. Então, você só está bem consigo mesmo quando você está dentro da missão. Qual é a minha missão? Ajudar pessoas a extrair o melhor de si. Essa é a minha missão. Então, dentro do universo da ótica e da optometria, eu desenvolvi esse papel, mas eu entendi que a minha missão era para além desse processo. Então, cumprir o meu papel naquele setor, ele ocorreu. Só que teve um momento em que eu tive um encontro com o chamado que me conectou de uma forma mais direta, mais exclusiva, que é o que eu vivo hoje com a minha missão. Que é exatamente o momento em que eu desenvolvi uma psicopatologia que se chama fibromialgia. A fibromialgia são dores no corpo, que é um diagnóstico por exclusão, por conta de emoções guardadas durante a vida. Quando você tem traumas emocionais, quando você tem sentimentos, ressentimento, raiva, todas essas coisas que você guarda no corpo, o corpo somatiza isso. E uma das psicopatologias é fibromialgia. E eu vivia com dores. A minha vida só começava depois das 10, porque por mais que eu levantasse às 6, era dores, indisposição, aquela moleza. E você tinha um estresse diário. Quem vive com dor, vive com estresse o tempo todo. E um dia alguém falou assim, você tem que ir num médico, porque é muitas dores. E eu fui no médico, fiz uma série de exames. E aí eu recebi o diagnóstico, você tem fibromialgia, você vai tomar esse medicamento pelo resto da vida. Quando você estiver bem com as suas emoções, vai estar equilibrado. Mas na hora que tiver uma alteração nas emoções, muitas dores mesmo com a medicação. Esse foi o diagnóstico. Mas eu ouvi alguém falar que uma técnica terapêutica poderia resolver o problema da fibromialgia. O seu problema, ele é a oportunidade para você ir de encontro com a sua missão. E foi exatamente isso. Eu me encontrei com o processo do comportamento na busca de solucionar dores no corpo, que era a fibromialgia. E foi fantástico. Eu aprendi técnicas terapêuticas, me auto-apliquei e me curei de fibromialgia. Uau! A expressão cura quer dizer, antes você tinha dores, agora você não tem mais. E com isso, eu entrei no universo da terapia, tanto formando terapeutas quanto atendendo pessoas
e eu pude atender muitas pessoas com a mesma psicopatologia, com fibromialgia, e isso foi um gancho para mim. Agora, qual que é a minha chamada para exercer funções? A minha chamada é mudar a vida de pessoas contribuindo com isso. E eu tive uma história de relacionamento conjugal e, de novo, os seus problemas te levam para o seu destino e a sua missão. Deus não queria que você vivesse certos problemas, mas você escolheu. Só que essa escolha e as vivências, as dores, os problemas, as decepções, os traumas que você vive, ele te conduz ao teu processo e à tua missão. A tua dor está ligada àquilo que você quer resolver, né? E aquilo que te incomoda muito está ligado àquilo que você quer resolver. Então, o cara quer empreender. Eu vou empreender no quê? O que te incomoda que você precisa resolver em alguém? Como é que a gente ganha dinheiro? Nós ganhamos dinheiro resolvendo problemas. Sim. Então, toda a escassez, ela tem a ver com problemas. Então, eu quero empreender desenvolvendo o quê? Onde você percebe que tem uma necessidade, que isso está alinhado com o seu estilo de vida. O que está alinhado com o seu estilo de vida, com o seu sofrimento, com a sua dor, que isso te revolta de alguma forma? Vai empreender naquela área. Aquilo que você percebe que é bom, que ajuda pessoas. Toda remuneração é fruto da solução de um problema. Então, é muito simples saber como empreender. É que esse empreendedor, ele já está dentro. Você só precisa resgatá-lo. Às vezes, por traumas da vida, por crenças que foram faladas, o pai disse a você, você é burro, você é incapaz, você só vai ser isso. Ou às vezes foram os professores, né? Um parente, você ouviu de alguém. Na vida uterina, você ouviu os pais falarem de escassez, de problema, de dificuldade. Isso formatou uma crença. E, de repente, o empreendedor que tem dentro de você está inibido, impedido. Às vezes você precisa de uma mentoria para ir lá e resgatar esse empreendedor. Mas... Mentoria, essa é uma palavra muito importante, que inclusive eu estou vivenciando com você. Nós vamos agora para um breve intervalo e a gente já volta já. Vamos faturar e voltamos já rapidinho. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A Provec nasceu no coração do Brasil. Empregamos e protegemos os brasileiros há mais de 12 anos. E não temos fronteiras. Atendemos em todo o território nacional, com 14 regionais espalhadas pelo Brasil. Transformar e impactar vidas é o nosso propósito. E a Provec é sua, a Provec é nossa, a Provec é do Brasil! Alô, convidando você para o Eu Sou Vida. Gestão de Cidadania, programa vai conversar sobre autismo. Abril é o mês de discussão do autismo. Sou Felipe Augusto, profissional de educação física, trabalho há 11 anos com autistas, é uma clínica multidisciplinar. Eu tenho certeza que esse papo aqui vai ser muito bom, muito enriquecedor para a nossa sociedade. Eu sou a Ariane, fonoaudióloga, também tenho uma clínica multidisciplinar e venho compartilhar em tudo que a gente conhece e ajudar outras pessoas. Beleza, então você está convidado para participar do programa Gestão de Cidadania do Eu Sou Vida sobre o tema autismo. Venha conosco.
Estamos de volta aqui com Pode Empreender e hoje com Daniel Magalhães, que é mentor, inclusive é o meu mentor e é também terapeuta. E nós estávamos falando agora há pouco sobre empreender. A gente estava falando que você pode empreender. Pode empreender. E a ideia é que todos podem empreender, é a ideia de Deus que todos empreendam, desenvolvam e etc. E a questão é, vamos pensar dentro daquilo que é a minha missão, que são experiências com casais, né? Como empreender. Tem um livro famoso que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Virou um best-seller nessa área. A pergunta é, por que casais inteligentes enriquecem juntos? Porque quando você está solteiro, é como se você tivesse descomprometido com a vida. Foi uma cultura, isso é completamente equivocado. Isso é uma cultura. O empreendedorismo deveria ser ensinado na primeira fase do ensino fundamental. Verdade. Né? Mas desenvolveu essa cultura que você é solteiro, você está indo, vivenciando. Quando casou, vem a ideia de que agora você precisa construir, daqui a pouco vem filhos, então tem que empreender. Por que é possível e é fácil um casal prosperar baseado na minha experiência em atendendo casais? Porque o que precisa é fazer o alinhamento do modelo mental de ambos. Quando nós estamos juntos, a mente inconsciente, ela conecta com a mente inconsciente do cônjuge, ok? Então, quem está predominando no tipo de pensamento transfere informação para o outro. Vamos entender isso. Foi descoberto há uns 30 anos atrás que 30% dos nossos neurônios são neurônios espelhos. Ou seja, eu estou perto do William, então 30% dos meus neurônios está captando o que o William está pensando, o que ele está vibrando e etc. Quando nós olhamos isso do ponto de vista de relacionamento conjugal, de repente tem o marido que está com a mente empreendedora e a mulher que, por conta dos embates da vida, das falas, daquilo que ela ouviu, vivenciou, então essa mulher está com uma visão completamente à parte disso. Em vez de empreender, ela está pensando em CLT, ela está pensando em gastar, enquanto ele está pensando em multiplicar. Ou seja, ela está pensando em segurança. Em segurança. Essa disparidade inibe o outro. Então, o que é interessante é que o casal trabalha o modelo mental financeiro e o modelo mental de sucesso. E trabalhar o modelo mental é um ajuste desse processo. Quando os dois se ajustam, não tem um indo numa direção e outro na direção contrária. Os dois estão indo numa direção. Então, você pode gerar um ajuste com a sua esposa, com o seu marido, e você pode empreender e desenvolver novos projetos. Agora, como que isso começa? Né? Boa pergunta. Como que isso começa? Uma ideia e uma das partes pode ser a parte que se aloca de onde está. Imagina que os dois estão no CLT. Uma das partes saem do processo, o outro segura e começa, porque tem empreendimentos que você pode começar sem sair do trabalho. E a dica é, comece a empreender algo sem sair de onde você está, comece a faturar o dobro do que você ganha no trabalho e depois de 3 meses consecutivos, faturando o dobro de onde você ganha, você se desloca de onde está. Para que o empreender não seja um processo traumático, dolorido e que gere um desajuste na finança dos casais. Só que a gestão financeira é o grande gargalo da vida do brasileiro, né? Nós aprendemos a cultura negativa de gastar mais do que ganha. Então, o primeiro princípio para o empreendedor ter sucesso, que é o primeiro princípio da riqueza, é você gastar menos do que ganha. É o primeiro princípio. Então, mas uma parte está querendo gastar demais, a outra parte quer empreender e tem conflitos dentro da relação. A mentoria trabalha o casal para ter um ajuste. Eles entram num contrato. Porque um casal é uma sociedade, tem até um documento. Então, só que é uma sociedade em que 2 sócios estão degladiando. Um tem uma opinião e outro tem outra. Quando entra um mentor, é um terceiro de fora observando os dois. E é onde as coisas mudam dentro da visão do empreender. Então, o mentor, de uma forma mais direta para relacionamento conjugal, para começar, ele vive literalmente o tema desse programa. Aí o mentor está dizendo, pode empreender. Por quê? Porque agora vocês serão alinhados. Como
que resolve um conflito entre duas pessoas se cada um está dizendo alguma coisa? O terceiro entra para desempatar esse voto. Mas é muito mais do que desempatar um voto. É fazer as pessoas se perceberem. Então, o que é o meu trabalho com o mentorado? O meu trabalho com o mentorado, tanto enquanto casal quanto empreendedor, é levá-lo a se autoconhecer, a perceber as suas potencialidades e enxergar onde você pode empreender. Porque você pode estar indo numa direção que não é a sua, né? Então, extraio de dentro da pessoa a capacidade e potencial, gera um alinhamento entre o casal, alinhamento de modelo mental de sucesso, porque dentro de você tem um sucesso, dentro de você tem um código financeiro. O que ocorre é que isso está inibido. Então, o despertar desse código, o desejo de Deus que você prospere para esse tempo, depende de você ser orientado, enxergar essa possibilidade, a capacidade, a oportunidade, e você dizer a si mesmo, posso empreender. Eu posso empreender. É uma dica. Muito legal o que você está falando, assim, porque trouxe uma parte, vamos dizer assim, esclarecedora, né, do processo, até de um pouco que você faz, né? E até para você de casa aí também começar a abrir sua mentalidade aí enquanto casal, enquanto empreendedor, né? Mas me fala de forma prática alguns cases de sucesso que você tem. Claro que sem citar nomes, né? Sabe disso? Mas é muito interessante. Eu criei um grupo de trabalho de cases de sucesso em que essas pessoas, um só tinha uma moto, os outros não tinham nada. Nada no que se refere a ter uma casa própria, a ter um veículo, a ter toda uma situação. Um grupo de WhatsApp? Você criou um grupo de WhatsApp? Não. Era um grupo de pessoas que eu ministrava sobre eles empreendimento. Ah, tá. Né? Sim. Tinha encontros presenciais ali. Hoje, o processo mudou, porque a gente faz pelo WhatsApp, a gente faz, sim. Enfim. Mas esse grupo de pessoas que eu comecei a influenciar, e eu vendia o conceito de que eles poderiam ter. Eles poderiam ter carro, eles poderiam ter casa, mas precisavam empreender. Então, qual foi o resultado? Melhora muito significativa no relacionamento. Começa por aí. E é interessante que essa melhora começa com o ajuste sexual do casal. Olha só. Por quê? A energia mais poderosa do corpo é a energia sexual, porque é a energia da vida. Então, o dinheiro está ligado à reorganização da vida sexual do casal. Porque é a energia da vida e gerencia as outras energias do corpo. Então, a orientação para esses casais é, vamos ver o que está errado dentro do processo. Então, nós vamos avaliar o que está errado. Então, como está a sua área sexual, como que está o relacionamento do diálogo, da convivência, em que momento vocês estão juntos e qual é o material que você está lendo, o que você está ouvindo para desenvolver empreendimento. Como você está relacionando com Deus? Como você está relacionando com a sua saúde? Quais são os seus códigos emocionais? Ao fazer isso, eles passaram a perceber possibilidades que eu não precisei dizer o que fazer, mas eu levantei possibilidades para eles enxergarem o que fazer. Porque a ideia não é que a pessoa viva dependente do mentor, mas a ideia é que o mentor abra a possibilidade para ele enxergar uma série de áreas de empreendedorismo. Bom, isso aconteceu. O que aconteceu com esses casais? O processo girou, a chave girou, começaram a fazer cursos em áreas que tinham a ver com o empreendedorismo deles, e os casais melhoraram o relacionamento, tinha vida, tinha rosto, melhorou a saúde dos filhos, porque filhos menos de 12 anos, eles adoecem principalmente em função de conflitos dentro de casa com os pais. Então, os pais melhoraram dentro da relação, a visão financeira melhorou, a gestão. Se encontrava muito o caso de mulheres que queriam gastar mais do que eles tinham condições financeiras, e dentro da mentoria isso se adequou e eles começaram a prosperar. Aí o primeiro compra o carro, porque era um grupo, estava mentoriando, o outro começou a perceber o que você está fazendo, desenvolveu negócios. Então, eu vi pessoas dentro do meu mentoreado que começou com um investimento de R$20 mil, na verdade tinha 3 mil, começou a fazer um negócio, desenvolveu, e num prazo muito rápido ele foi para um patrimônio de 300 mil.
Estou falando de meses. Que isso? E tudo que essa pessoa precisou foi quebrar o conceito que tinha da visão de CLT e como ele poderia empreender. Eu não ensinei para ele o que fazer. Entende? O lindo dessa história é que você já tem o recurso. Não é um recurso novo. É claro que nós estamos sempre aprimorando. Então, ele fez esse despertar e prosperou. E agora, sim, estou caminhando para o meu primeiro milhão. 300 mil foi um primeiro momento. Entendeu que pode. Agora, cada um tem a sua história, tem a sua pegada, o seu modelo. Mas quem já é empreendedor, quem já é empresário, está desenvolvendo, a mentoria ajuda esse cara a sair desse nível para esse. Por quê? Porque todo ser humano que está vivo, precisa de terapia. Porque se você está bem, o processo terapêutico tira travas que leva você para o ótimo. Se você está ótimo, o processo terapêutico te leva para o excelente. Então, todo mundo precisa de alguém que ajude a enxergar algo a mais. E eu tive a oportunidade de trabalhar não só com empreendedor, mas com casais de empresários que já empreenderam, já se consolidaram, está bem, e o processo caminha, porque a gente estabelece um teto. Sim. E esse teto tem a ver com um código. Nós temos um código de sucesso, nós temos um código financeiro. Então, esse código pode ser alterado. E quando você altera o código, o seu empreendimento, o seu negócio começa a crescer. Isso pode acontecer alterando o código mental financeiro, de relacionamento, de sucesso do casal, da equipe de liderança da empresa e dos colaboradores. Se todos crescem, a empresa cresce, o processo cresce. Mas esse cara vai ter sucesso, esse empreendedor, esse empresário, esse casal, não é só sucesso no negócio, vai ter sucesso na vida, na relação com Deus, na parte espiritual, ele vai ter sucesso na saúde, porque a mentoria ela pensa num todo. Ela pensa em como está a sua saúde emocional, como está a sua saúde física, como que está o seu relacionamento com o espiritual, como está o seu relacionamento com a empresa. Então, o cumprir da missão de vida na mente do empreendedor e do empresário tem a ver com a harmonização do todo. E é possível? Totalmente possível. Faz sentido? Total sentido. Como faz sentido? Eu estava olhando aqui, pensando aqui exatamente sobre isso. Você falando desse grupo, era um grupo de casais. Um grupo de casais. É o pessoal da área Isso foi uma experiência de pegar pessoas de poder aquisitivo baixo e pessoas de baixa cultura. Por exemplo, eu fiz isso para fazer as pessoas começarem a lerem, a estudar, fazer cursos, prosperarem. Então, teve pessoas que preferiram até nem ir para o empreendimento, mas cresceram dentro de área profissional em que aumentou a renda. Então, enquanto a mulher foi para uma área CLT, mas ganhando muito mais, o marido foi para empreender. A junção da receita do casal deu possibilidade de comprar casa própria, de ter carro e desenvolver negócios. Então, foi exatamente a experiência, porque as pessoas dizem assim, trabalhar com alguém que já tem um modelo mental de negócio e tal, é fácil. Agora, a questão é alguém que tem como experiência de ver os pais vivendo CLT, né? Ele tem uma história, uma genética. Os avós foram, os pais foram, ele tem uma genética. Mas a neurociência provou que a epigenética é mais importante do que a genética. Ou seja, a epigenética é a influência que eu tenho do meio onde eu estou. Porque eu tenho uma herança dos meus pais terem um estilo de vida financeira, de empreendedorismo, de negócios. Ok, isso vai me influenciar? Vai. Porque o que eu ouvi dos meus pais na vida uterina, no nascimento, na infância, enfim, está influenciando a minha vida. Meus pais deram decretos sobre a minha vida. Então, eu tenho uma tendência de repetir padrões. Só que a experiência da neurociência é que o meio que você está pode ser muito mais poderoso, muito mais influente, que é a epigenética, do que a genética. Então, alguém que hoje, que foi a minha experiência com esses casais, alguém que hoje está no meio e ela decide conviver com um mentor, receber orientações. Então, eu digo para você, William, quem são os 3 casais, os 3 amigos que você mais convive? Às vezes vai precisar dar uma substituída.
Por quê? Exatamente por causa da epigenética, o meio que está te influenciando. E eu tive que fazer isso com esses casais. Isso às vezes é meio dolorido. Não é que você vai virar inimigo, é que agora você precisa diminuir a convivência aqui para ter resultado. Então, o resultado é que você precisa ter alguém que tem mentalidade, modelo, propósito, que tem projeto, que tem planejamento estratégico, que cuida da saúde mais do que você. E os neurônios dessa pessoa, só de estar perto, vai estar te influenciando. E é nesse aspecto que você cresce. Então, a mentoria, ela visa dar uma série de orientações que os passos dessa orientação te levam para o caminho do sucesso. Onde todo mundo quer chegar? No sucesso. E a gente usa uma palavra que é prosperidade. E prosperar é ir bem em tudo o que faz. Não é só uma área, porque eu sei de empresários que se transformaram em bilionários. Tive a oportunidade de conviver com essas pessoas e ver que o estilo de vida dele está errado. Mas eu sei de bilionários que o estilo de vida está totalmente ajustado, adequado, que ele entendeu o papel e o processo. Então, empreender isso é começar uma situação de organização e a mentoria leva você a escalar o que você pode escalar, a te gerar resultados. E a alegria que eu tenho de saber que dentro da minha missão eu tive a oportunidade de fazer tantas pessoas empreenderem. E eu disse para eles, pode empreender. Bom, nós estamos aqui todo mundo vidrado, eu acredito que você de casa também, aprendendo bastante. Hoje está sendo um dia muito produtivo, né? Nosso programa está sendo muito produtivo, como sempre, mas hoje de forma especial, com esse assunto que realmente mexe com a gente. E eu que estou fazendo terapia com ele, fazendo mentoria com ele, né? Ou no caso ele comigo, né? Não tem como não viajar aqui. Então vocês que estão em casa aí, eu tenho certeza que deve ter algum amigo, algum casal, alguma pessoa que você quer o bem dela, algum empresário ou empreendedor. Então nós vamos para um rápido intervalo agora e convida esses casais, convida esses amigos e logo a gente já volta. Um minutinho só. Nessa semana você não pode perder. Vamos ter uma palavra tremenda de um empreendedor, pastor Tiago Souza, uma máquina, um avião, você precisa ouvi-lo. Você precisa ouvi-lo. E eu gostaria que você não perdesse. Também vamos falar sobre um assunto muito polêmico. Maldição. Existe maldição? Você vai ficar sabendo no programa dessa segunda-feira. Você é nosso convidado, não perca este programa, Prosperando, vai fazer a diferença e com certeza pode ser uma virada de chave que você tanto tem buscado. Voltamos agora com Pode Empreender e hoje nós estamos aqui com Daniel Magalhães falando sobre terapia, sobre sucesso dos empreendedores que ele atendeu. E nós terminamos o último bloco ele falando exatamente de um grupo de pessoas que eram pessoas que ele fez como se fosse uma forma de ajudá-los e uma experiência para realmente confirmar, né, que o projeto dele, que o conhecimento dele realmente pode ajudar pessoas. E nós terminamos falando sobre isso, então. Eu tenho certeza que também você tem experiência com outros casais, né, de empreendedores. Você pode citar alguns cases de sucesso? As experiências são múltiplas. Eu vou narrar uma experiência de um empresário, aí não era começar o empreendimento, porque uma coisa é você começar a empreender, outra coisa é você se transforma no empresário, mas chega um nível em que você se percebe estagnado. Então, fomos fazer uma avaliação do todo. Avaliação da família, do relacionamento com o filho, do relacionamento com o empresário, do empresário com os colaboradores.
E havia um comportamento nele que era o evento que fazia substituir colaboradores, fazia com que a família não tinha vontade de estar junto dentro da empresa, que era uma empresa familiar. Trabalhou um modelo mental de comportamento explosivo. O negócio muda em casa, o negócio muda na empresa, passa a evitar a substituição de colaboradores. Então, a empresa começou a ter dimensão de faturamento e foi aumentando, aumentando, aumentando. O cara colocou em outra cidade uma filial e está desenvolvendo um projeto de franquias. Uau. Isso aconteceu por quê? A experiência já estava dentro dele. Uhum. É que precisou ser só reorganizado os seus processos. Então, é um caso de felicidade familiar, mas é um caso em que os colaboradores passaram a estarem felizes e permanecendo na empresa e o faturamento foi lá em cima. Percebe o processo? Sim. Eu não tive que ensinar o que fazer para ele. Uhum. Eu tive que fazê-lo entender, compreender, que esse é o significado da mentoria. É levar você a enxergar as suas deficiências, as suas habilidades, os seus potenciais e transformar isso em resultados, né? Outro modelo de mentoria que foi feito é um casal que tinha quebrado. Os caras de sucesso quebraram muitas vezes. Sim, certeza. Talvez você pense em mentoria, pense em negócios, em empreendedorismo, você pensa assim, mas eu já fiz e deu errado. Eu já fiz e deu errado. Entenda que os seus erros, ele tem que ser transformado num trampolim para você alcançar o seu resultado. Você tem que pegar onde você errou e trabalhar onde você acertou, corrigir a rota e ir na direção do seu sucesso. Porque foram muitos os casos, e eu poderia citar muitos, de pessoas que passaram por experiência de falência, de resultado, de prejuízo, e que estavam desanimados, querendo ir para o CLT, e às vezes até voltaram, mas no CLT estavam descontentes, porque a mentalidade é de escalar, é de crescer, desenvolver. Então não importa qual é a sua experiência, tem dentro de você o empreendedor. E a fala para você pode empreender. Isso aí, pode empreender. Estamos aqui ouvindo aqui um especialista que também já teve dificuldade, né? Sim, já beijou a lona algumas vezes também, né? É muito bom você falar disso, porque eu passei por negócios e negócio que quebrou, que deu resultado financeiro bom e que depois quebrou. E quebrou por quê? Existiu uma desordem. Então, eu sou fruto de negócios que deu errado. É a jornada do herói, né? Em algum momento nós fomos lá para a lona. O herói caiu, ficou dominado, destruído, mas ele lembrou do mestre lá, olha, tem uma força superior dentro de você. O mestre, o Deus Todo-Poderoso, está dizendo, tem uma força superior dentro de você, que te dá a condição de acessar os recursos internos para você empreender. Para você empreender. Você merece empreender. Agora, as suas experiências passadas, elas não ditam o seu futuro. Quem dita o seu futuro é o teu desejo, é a busca que você tem, às vezes, de uma orientação, de uma ajuda, de uma mentoria, e quem decide o seu futuro é você crer em Deus, você crer nas oportunidades, crer no seu potencial e, com a ajuda, você vai muito longe. Tá aqui a fala de um mentor que eu comprovo que realmente é verdadeiro. Bom, infelizmente a gente está caminhando para o final agora, né? Passou muito rápido o nosso tempo aqui, foi um tempo, como eu disse, de muito aprendizado. Eu tenho certeza que você aí de casa está, né, anotando algumas coisas aí. E eu vou te pedir o seguinte, compartilha esse programa de hoje, sabe? Começa a nos seguir, inclusive agora aqui nós vamos já descobrir as redes, né, de negócio, redes sociais aqui do Daniel Magalhães, para você entrar em contato com ele. Mas de forma rápida, todo o tempo do mundo, em 30 segundos ou no máximo 1 minuto, quais as dicas que você deixa para o empresário e empreendedor que está nos assistindo agora? Primeira coisa, descubra o porquê que você vai empreender. Você não vai empreender, não é para ganhar dinheiro. É o propósito pelo qual você vai empreender. Coloque isso na mente. Segundo, tome a decisão de o que você vai fazer. E foque naquela decisão. Cuidado com um monte de ideias. Você precisa de foco. Você precisa de orientação. Terceiro, busque orientação de quem já está fazendo, para não haver perda de tempo. E aí, quarto, lembra
do conceito bonsai. O conceito bonsai é: pense grande, comece pequeno, entre em ação. Não importa o tamanho que você comece, mas você tem que começar a agir. Só que a sua mentalidade está lá, bem distante, muito maior. O quinto que você precisa fazer é: quais são os recursos que você precisa e aonde eles estão? Existe em algum lugar. Tem uma lei bíblica falada pelo próprio Senhor Jesus, dizendo: aquele que procura, acha. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. O que você precisa é trabalhar a sua mente e ir nessa direção. Deus é sempre a luz que ilumina, que te dá direção, que abre porta. Não olhe para a sua condição agora. Olhe para a sua visão, para a sua mentalidade. Grandes negócios começaram em garagem. Grandes negócios começou com uma pequena ideia. Dê o primeiro passo, empreenda. Você pode empreender. Muito bem, muito bem. Daniel Magalhães, chegamos ao final. Muito obrigado mesmo pela sua presença, né? Você foi muito solícito de estar aqui conosco hoje. E deixa aí para nós rapidão aí qual que é as suas redes sociais, redes de contato, e pessoal que quer contratar você como mentor, como terapeuta, vamos lá. Show! @Daniel Magalhães BR, @Daniel Magalhães BR, e é o mesmo endereço no YouTube. Lá você me encontra, tem todos os nossos contatos. Instagram, @Daniel Magalhães BR. Muito obrigado. Vocês que nos acompanharam, muitíssimo obrigado. Compartilha, nos siga aí, siga também o Daniel Magalhães lá no Instagram. O meu Instagram também, William David Oficial. Muitíssimo obrigado, um grande abraço. E fica aqui a nossa dica e a dica do especialista aqui, mentor e também terapeuta Daniel Magalhães. Você pode empreender. Um grande abraço, até o próximo programa. Valeu!